E aí galera, tranquilo? Talvez vocês possam estar escutando meio que um zunido. É porque eu tô com o ventilador ligado, porque aqui em casa tá um calor ferrado e essa minha cadeira tá queimando, minha perna tá tenso aqui. Tá calor pra cacete. Então vamos lá. Antes de eu voltar também para a parte médias, explicar um pouco mais e mostrar alguns gráficos e afins, eu quero falar um pouco para vocês sobre vamos chamar por esse nome, inclusive como está nos outros vídeos lá do curso, como uma robustez, robusto. Então estamos falando sobre as estatísticas robustas. Mas robustas em que sentido? Quando nós estamos tratando sobre algumas medidas, então vou colocar aqui algumas, como por exemplo a média e mediana, ok? A média mediana. E nós vamos colocar aqui também o IQR. Então vou colocar aqui, por exemplo, o desvio padrão, ok? O alcance sem cedilha, pô. Alcance, aqui o IQR, por exemplo, o interquartile range e assim por diante. Qual que é a diferença desses dois e por que eu estou usando a palavra robusta? Né? Então, por que eu estou usando exatamente essa palavra? Porque é o seguinte, dependendo da medida com a gente está trabalhando, o tamanho da amostra pode influenciar ou não nisso. Então, eu vou dar o mesmo exemplo que eu fiz na outra aula. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é a média desse bendito? A média desse bendito eu vou colocar até como um x. Qual que é a média dele? A média dele é 1, 3, 6, 10, 15. Então estamos falando de 15 dividido por 5, então dá 3. A média dele é 3. Se eu pegar a mediana dele, por exemplo, a mediana vai ser 3 também, porque afinal de contas é o que está exatamente no meio. Só que, se eu mudar isso daqui para 1, 2, 3, 4 e 100, então o resultado vai ser diferente, como podemos ver aqui, inclusive, né, que eu não, inclusive nem mexi. Então nós estamos tratando sobre min, então C, 2 pontos, 1, 2, 3, 4, 100. Opa, que apertei isso daqui. Então nós temos a diferença que agora a média dele é 22. E se eu pegar a mediana dele? A mediana dele é 3. Continua sendo o mesmo, porque eu divido esse grupo aqui em 2, divido esse daqui em 2, então o meio dele é o 3. E o que é interessante a gente saber dessas duas partes, sobre quem é uma mais robusta, ou seja, que ele não se influencia tanto pelos valores extremos, ok? Pelas pontas, vamos dizer assim, e os que não, os que influenciam e os que não influenciam. É porque eu esqueci qual parte que eu estava, então eu já repito logo de uma vez. Então, deste lado aqui, então nós estamos tratando do lado esquerdo, eles não são robustos. E já esse daqui sim, e são. Por quê? Porque média, dependendo do valor ao qual você coloca ali no meio, vai mudar, ou para mais ou para menos, não importa, ele muda. Desvio padrão a mesma coisa, variância a mesma coisa, alcance a mesma coisa. Então aqui o alcance desse daqui seria 99 e o alcance desse daqui, por exemplo, seriam 4. Então nós estamos falando sobre praticamente os mesmos dados, só que graças a algum valor extremo que está na ponta, ele altera muito. Então o desvio padrão vai ser diferente, a média vai ser diferente, o alcance vai ser diferente e assim por diante. Já a parte da mediana e o alcance, eu sempre esqueço o nome, vou chamar do português traduzido ao pé da letra, né? O alcance interquartil. Então, esses valores dificilmente eles mudam com algum valor extremo, por exemplo. Por quê? Porque eles sempre estão lá no meio de verdade. Então, para que serve esses benditos? Se eu for para ter uma noção, isso é um dos usos, tá?
não considere isso como todos. Então, se eu quiser usar a mediana, isso daqui pode ser caso eu tenha um dado que ele esteja um pouco mais curvado, ou para a direita ou para a esquerda. A curva, quando a gente está falando, é a parte que está mais reta no chão aqui, né? Então, ele é curvado para a direita quando aquele espação tem lá na frente é para a direita, e ele é curvado para a esquerda quando aquele espação está para a esquerda. Então a mediana e o interquartil você consegue usar nesses dois que vai ficar bem melhor. Já quando a gente está tratando de uma distribuição que ela já é mais simétrica, então nós podemos usar a média, o desvio padrão e o alcance. Até o alcance, quando você tem uma distribuição normal, você consegue usar. Né? Então você tem mais ou menos uma noção de quais são os números que estão lá dentro. Okay? Já valores que não, já a sua amostra ou a sua população que ela já não tenha de uma forma mais simétrica, né? Então se ela tiver, você usa a média, desvio padrão, você consegue usar. Na outra, você use mais a mediana e o interquartil para você ter mais uma noção. Ah, mas eu não posso usar o desvio padrão e uma que está com algum desvio para a esquerda ou para a direita? Você pode. Mas, como eu vou mostrar nos próximos vídeos, esse valor acaba não batendo muito bem. Né? Existem outras formas de fazer esse tipo de cálculo, mas isso eu vou fazer nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre uma medida robusta, assim como a mediana e o interquartil, e os que não são robustos, ou seja, que eles mudam conforme os valores que estão lá dentro, principalmente os valores de ponta. Quando eu digo os valores de ponta, eu digo os valores que eles se destoam, eles estão lá em cima, muito lá em cima, muito lá embaixo. Então, quando você tem um formato mais normal, então você usa a média, o desvio padrão ou alcance. Caso você queira saber exatamente qual que é o meio, você tem a mediana e o interquartil. Isso quando o dado for mais solto para o lado. Você também pode usar todos eles no normal, na distribuição normal, você pode usar aqui também, mas alguns são mais efetivos que os outros. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, galerinha. Beijos e até o próximo vídeo.